Olá, eu sou o Sky Kunde e nesse vídeo eu vou mostrar como a historiografia do primeiro século refuta a veracidade dos evangelhos e, por extensão, de todo o Novo Testamento. Se você está mais ou menos por dentro das discussões a respeito da historicidade dos evangelhos, deve saber que os apologistas cristãos fundamentalistas costumam usar muito os antigos registros de historiadores romanos e judeus que escreveram ali por volta do final do primeiro século e início do segundo como evidência da confiabilidade dos evangelhos. Agora, quando eu vou à história, Tácito, Suetônio, Plínio, o Talmude, Flávio Josefo, todos esses autores fora da Bíblia falam de Jesus Cristo. Acontece que ao fazer isso eles erram feio, erram rude. Errou feio, errou rude. Nesse vídeo você vai entender o porquê disso. Eu vou começar trazendo algumas passagens que falam da grande fama que Jesus conquistou na Palestina e arredores. Acompanhe. E de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E a sua fama correu por toda a Síria. João fala das multidões que o seguiam e o aclamavam como rei. E grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E, segundo Lucas, a fama de Jesus era tamanha que chegou a atrair o interesse de Herodes. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. Então vemos que, segundo os evangelhos, devido ao seu poder de cura e de realizar outros milagres, Jesus se tornou um verdadeiro popstar na Palestina. E também devemos lembrar que durante a morte de Jesus, durante a sua crucificação, ocorreram grandes sinais que evidenciariam a sua divindade. Ocorreu uma escuridão de cerca de 3 horas, o véu do templo se partiu em 2, segundo Mateus, houve um terremoto após a morte de Jesus, e este último fez com que os sepulcros fossem abertos e os santos mortos de lá saíram e entraram em Jerusalém. Algo que certamente chamaria a atenção de muitos escritores da época. Mas então o que esses autores romanos e judeus falaram a respeito desse homem tão fabuloso? Na verdade, muito pouco. Na verdade, nada que ajude aos cristãos fundamentalistas. Muito pelo contrário. Vou começar com Plínio o Jovem, que por volta do ano 111 escreveu uma carta para o imperador Trajano, informando a respeito de como ele estava lidando com os cristãos. Então, após informar a Trajano que alguns cristãos, ou supostos cristãos, rejeitaram a Cristo e passaram a adorar a imagem do imperador, Plínio discorre a respeito dos rituais e princípios éticos cristãos. Perceba que não há nada que corrobore a biografia de Jesus tal como a encontrada nos evangelhos. Aliás, Plínio sequer menciona Jesus pelo seu nome, ou chama pelo seu título, Cristo. E o que diz Tácito? Tácito fala sobre a perseguição contra os cristãos lançada por Nero. Aqui já temos alguma corroboração para o que encontramos nos evangelhos. O cristianismo surgiu na Judéia e o seu fundador foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. Então veja que Tácito, assim como Plínio, não menciona Jesus pelo seu nome, mas sim pelo seu título. E Tácito em nada corrobora o poderoso Jesus que vemos nos evangelhos. Vamos ver o que diz o escritor Suetônio. Ele redigiu o que eu vou ler agora por volta do ano 122. Como os judeus, por instigação de Crestos, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele, Cláudio,
os expulsou de Roma. Talvez essa seja a menção mais controversa das três que eu li até agora, pois Suetônio não fala em cristãos, mas sim em judeus. Não fala em Cristo, mas em Crestos. E também dá a entender que esse Crestos estivesse em Roma causando esses distúrbios. E em parte alguma do Novo Testamento é dito que Jesus algum dia esteve em Roma. E assim como fazem Plínio e Tácito, Suetônio não menciona Jesus pelo seu nome de batismo. E também em nada corrobora o poderoso Jesus descrito nos Evangelhos. E então chegamos ao nosso querido Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que nasceu por volta do ano 37 depois de Cristo. Ou seja, ele foi quase contemporâneo de Jesus. Na década de 90 do primeiro século, Flávio Joséfo escreveu duas volumosas obras que são as nossas principais fontes de informação da Palestina da época de Jesus e dos apóstolos: Antiguidades Judaicas e Guerras Judaicas. E é na obra Antiguidades Judaicas que Joséfo menciona Jesus duas vezes. Caso interesse, vou deixar o link na descrição para baixar o PDF. A primeira menção se dá quando Joséfo conta a execução de Tiago sob as ordens do sumo sacerdote Ananos. Então Joséfo diz que Tiago era o irmão de Jesus, do qual se falava que era o Cristo. Então aqui Jesus é posto como uma mera referência. Um Tiago foi morto sob as ordens de Ananos. Qual Tiago? O irmão de Jesus, do qual se falava que era o Cristo. A segunda passagem em Joséfo, onde ele, supostamente, fala especificamente de Jesus, ficou muito famosa e é conhecida como Testemunho Flaviano. Havia nesse tempo Jesus, um homem sábio. Se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi autor de coisas admiráveis. Um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores, tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia. Como os divinos profetas tinham previsto estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Bom demais para ser verdade? Exatamente. Bom demais para ser verdade. Ocorre que essa passagem é extremamente controversa. Em resumo, há três opiniões a respeito dela. Aqueles que dizem que ela é completamente legítima, autêntica, que é a opinião defendida pelos fundamentalistas, pelos conservadores. Há os que dizem que ela é completamente espúria, falsa, que é a opinião geralmente defendida pelos miticistas, que são aqueles que não creem que Jesus existiu como uma pessoa real. E há a opinião com mais consenso acadêmico, que diz que ela é parcialmente autêntica. E segundo o consenso acadêmico, essa passagem foi adulterada com interpolações que foram inseridas por copistas cristãos que gostariam de ter um formidável testemunho em favor das suas crenças pelas mãos de um famoso historiador judeu. Com isso em mente, os estudiosos refizeram a passagem, a tornando muito mais plausível de ter sido escrita por um judeu fariseu, como foi Flávio Joséfo. Veja como ficou. Havia neste tempo Jesus, um homem sábio. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, e a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Agora as duas versões juntas para uma melhor comparação. Muito diferente e, novamente, nada que corrobore o poderoso Jesus dos Evangelhos. E durante mais de 100 anos após a morte de Jesus, essas são as únicas menções a ele feitas por não cristãos. Agora um ponto que é pouco comentado e que talvez cause algum constrangimento aos cristãos é o fato de Flávio Joséfo dedicar mais tempo, gastar mais tinta para falar de João Batista, que na Bíblia é um mero coadjuvante, do que para falar do poderoso Jesus Cristo. Veja só. Obviamente que com a propagação do cristianismo, Jesus passou a ser cada vez mais mencionado tanto por judeus como por pagãos. Como ocorre com o Talmud,
que é uma outra obra oficial do judaísmo e que foi mencionado pelo Rodrigo Silva no pequeno trecho da sua palestra que eu coloquei no início do vídeo. Mas o Talmud é uma obra tardia, e o Rodrigo Silva deveria saber disso, e as suas menções injuriosas contra Jesus não passam de maledicências com origem na rivalidade entre cristãos e judeus. Então não temos nada que corrobore o poderoso, miraculoso, prodigioso Jesus tal como descrito nos evangelhos. E os apologistas que buscam alguma evidência favorável nos antigos escritores judeus e pagãos, na verdade estão dando um tiro no próprio pé, pois seria virtualmente impossível que alguém tão notório, notável, fantástico como o Jesus da fé passasse praticamente despercebido por todo o primeiro século e mais além. Ok, isso foi apenas uma pincelada nesse complexo e extenso assunto que é a historicidade dos relatos dos evangelhos. Quem quiser se aprofundar, tem ótimos textos aí, tanto em português como em inglês. E como sempre eu peço o seu apoio para o canal, o seu engajamento com likes e comentários. E quem puder, torne-se membro, é bem baratinho, para me ajudar a produzir mais e melhor. Até a próxima, tchau!